Quero convidar você a abrir comigo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Nós vamos ler dos versículos 20 ao versículo 40. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 20 a 40. E eu peço que você acompanhe atentamente a leitura que eu farei desses versículos, desse texto. Narra um conhecido e importante episódio que acontece no meio do povo de Deus, no Reino do Norte, entre um profeta, um conhecido profeta do povo de Deus, Elias, e os profetas de Baal. E diz assim, Então Acabe, que era o rei de Israel, enviou mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Depois Elias se aproximou de todo o povo e disse: Até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Porém o povo não disse uma só palavra. Então Elias disse ao povo: Eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Tragam agora 2 novilhos. Eles que escolham para si um dos novilhos e, cortando-o em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não ponham fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha, mas não porei fogo. Então eles invocarão o nome de seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder com fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu: É uma boa proposta. Elias disse aos profetas de Baal: Escolham um dos novilhos e preparem-no primeiro, porque vocês são muitos. Depois invoquem o nome do Deus de vocês, mas não ponham fogo na lenha. Pegaram o novilho que lhes foi trazido, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ó Baal, responde-nos. Porém não se ouviu nenhuma voz, e não houve quem respondesse. E ficaram pulando ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, dizendo: Gritem mais alto, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, atendendo a necessidades ou viajando. Talvez esteja dormindo e necessite que o acordem. E eles clamavam em altas vozes, e se cortavam com facas e com lanças, segundo o seu costume, até ficarem cobertos de sangue. Passado o meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Aproximem-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor dizendo: O seu nome será Israel. Com aquelas pedras, edificou o altar em nome do Senhor. Ao redor dele fez uma vala capaz de conter 2 medidas de sementes. E então armou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. E então disse: Encham 4 cântaros com água e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse ainda: Façam isso outra vez. E eles o fizeram. E disse mais: Façam isso pela 3ª vez. E eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar e enchia também a vala aberta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que fizeste o coração deles voltar para ti. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: O Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então Elias disse: Prendam os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Eles os prenderam, e Elias os fez descer até o ribeiro de Quizon, e ali os matou. Quero orar com você mais uma vez.
Senhor Deus, nós lemos a sua palavra poderosa que fala conosco, pelo Espírito Santo que habita em nós, pelo Espírito Santo que trabalha em nós nessa noite, com o teu povo reunido. Nós clamamos, ó Deus, que o Senhor nos alimente, que alimente a nossa alma, a nossa mente, o nosso corpo, que sustente a nossa vida pela verdade que só o Senhor pode nos proporcionar. Só o Senhor pode falar a verdade para nós. Só o Senhor pode explicar a verdade para nós. Por isso eu peço, Senhor, que o Senhor use a minha vida como porta-voz do Senhor nessa noite, para falar a verdade do Senhor para os nossos corações. E que essa verdade, ó Pai querido, entre nos nossos ouvidos e transforme todo o nosso ser. Que essa verdade ecoe nos nossos dias enquanto caminharmos a jornada cristã ao lado do Senhor. Que essa palavra possa encontrar morada em cada coração e no encontro de cada necessidade, de cada aflição, angústia, a resposta, Pai querido, da necessidade humana de salvação. Que a tua palavra seja sempre a resposta. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Amém. Talvez você já tenha ouvido essa história, mas eu quero contar um pouquinho para você como que nós chegamos aqui nesse ponto da história, nesse momento onde Elias desafia os profetas de Baal a fazer um sacrifício diferente. Sacrifício que era feito sempre com um animal, com a lenha, um altar e, sobretudo, com fogo. Sacrifício que era oferta queimada. Mas ele propõe um sacrifício diferente, que tenha todos os elementos, menos o fogo. O fogo deveria vir de maneira extraordinária. Para chegar aqui, aonde essa história chegou, a gente vai precisar voltar alguns anos aí, uns bons anos, na história do povo de Israel. E eu não vou me deter nos detalhes, mas quero que você consiga visualizar comigo como que nós chegamos exatamente nesse ponto. O reino de Deus, o povo de Deus era um povo só, chamado de povo de Israel, era o povo que Deus tinha escolhido e chamado para ser seu. Quando o povo pede para Deus um rei, Deus institui rei sobre o povo e coloca lá Davi como rei desse povo. Depois de Davi vem o seu filho Salomão. Mas quando termina o reinado de Salomão, já muito perturbado e também corrompido no seu coração, embora você já tenha ouvido falar da história de Salomão como um rei sábio que buscou o Senhor, em um determinado momento Salomão se perde, se afasta do Senhor. Faz coisas que não eram coisas que o Senhor tinha pedido. Inclusive se entregando à idolatria, se casando e se juntando com povos idólatras e trazendo para o meio do povo de Deus a idolatria. O Senhor mesmo levanta um homem chamado Jeroboão e diz que dividiria o reino e daria a ele 10 das 12 tribos para governar. E apenas uma tribo ficaria sob o governo da casa de Judá, dos descendentes de Davi. E por amor a Davi, ele não castigaria Salomão, mas castigaria a descendência de Davi, não por muito tempo. Jeroboão, então, é levantado como rei no reino do norte. E apenas a tribo de Judá fica debaixo do governo do reino do sul. A partir daí, então, o povo de Deus se divide em duas partes. E Jeroboão ouviu na promessa em que ele receberia essas 10 tribos, de que se ele se submetesse ao Senhor, se ele buscasse a face de Deus, se ele servisse a Deus como Davi serviu, o Senhor faria ele próspero como rei do reino do norte. Mas Jeroboão se encanta com o governo, se encanta com a política, se encanta com aquilo que ele recebeu, o poder de governo. E ele se encanta tanto que ele comete o mesmo erro do passado. O erro de trazer para o meio do povo de Deus, deuses estranhos, culturas estranhas, práticas estranhas. Começa então a ser adorado no meio do povo, que era o povo de Deus, juntamente com a adoração a Deus, uma deusa pagã chamada Aserá. Essa deusa era conhecida como deusa da fertilidade, muito comum nas culturas em volta do povo de Deus. E os cultos a essa deusa aconteciam com sacerdotisas, mulheres, que ofereciam o seu corpo em prostituição dentro dos templos. Os homens iam até os templos e se prostituíam com essas mulheres, porque eles acreditavam que por meio das relações sexuais eles podiam alcançar o favor e a fertilidade para a terra, através dessa adoração falsa a deusa Aserá, uma deusa falsa também. Com isso, a adoração a Deus foi ficando de lado. E foi trocando um rei, outro rei, por conspiração, por morte, por guerra. Poucos se duravam os reinos, porque todos eles se desviavam dos caminhos do Senhor. No reino do sul e no reino do norte. O reino do sul
um determinado rei, o rei Asa, retoma os caminhos ao Senhor. E o rei Asa reina por 30 anos, algo que tinha se tornado incomum no tempo em que os reinos duravam 3 poucos anos, e tem um que reina até por 3 dias, e é morto, no Reino do Norte. O povo do Reino do Norte se desvia completamente. E eles viviam em constante conflito com o Reino do Sul. Mas então, 7 reis, depois de Jeroboão, o primeiro rei do Reino do Norte, reina o rei Acabe. E a palavra de Deus diz que ele conseguiu superar em impiedade, em desobediência a todos os outros que o antecederam. Porque ele institui como plataforma de governo a adoração a Baal. E institui perseguição a todos os profetas do Senhor. Ele se casa com uma mulher chamada Jezabel, que era de uma nação estrangeira, adoradora da deusa Aserá e também de Baal. A família de Jezabel era conhecida por, tradicionalmente, ser uma servidora do falso deus Baal. Então eles trazem para dentro do povo de Deus a adoração a esses 2 deuses, que eram considerados esposo e esposa, Baal e Aserá. Acabe, então, institui como financiado pelo governo, propagado pelo governo, a nova religião, a religião pagã, a adoração a falsos deuses e o abandono completo da adoração ao Deus de Israel. Deus então vê essa situação e aquele povo é do Senhor. Então ele levanta para si um profeta, o profeta Elias. Elias então é chamado pelo Senhor e o Senhor diz a ele algo muito importante. Diz: Elias, avise o povo que haverá grande seca e não vai chover mais até que eu ordene que volte a chover. Por causa disso, por causa desse juízo que o Senhor proclama através da boca de Elias, Acabe intenta perseguir Elias fortemente. Primeiro porque ele era um profeta do Senhor e segundo porque ele então tinha profetizado que ia haver grande seca na terra. E de fato acontece. O Senhor manda então Elias se esconder em um lugar específico e fala: Elias, vai para tal lugar. Nesse lugar eu vou deixar você perto de um ribeiro de água. Lá vai ter água corrente para você tomar. E os corvos vão te alimentar. Alguns corvos, alguns animais, né, os pássaros, visitavam Elias todos os dias, pelo menos 2 vezes ao dia. E eles traziam no seu bico carne e pão para Elias. E Elias tomava água do ribeiro. Olha que coisa maravilhosa que Deus fez. Preservou o seu profeta. E Elias ficou escondido. As pessoas procuravam por ele. Jezabel fez uma grande empreitada em perseguição aos profetas do Senhor. Muitos correram, se esconderam, fugiram. Mas Elias era a cabeça que mais valia. Eles queriam matar Elias, que era esse profeta que tinha profetizado a seca. E a seca de fato veio. Não choveu por 3 anos. E enquanto esse tempo de chuva não acontecia, Elias estava naquele lugar escondido pelo Senhor, sendo sustentado pelo Senhor. Mas chegou um tempo que a seca se tornou tão intensa que o ribeiro secou e não tinha mais água para Elias beber. Então o Senhor fala: Elias, vai até uma cidade chamada Sarepta. E lá eu vou colocar uma mulher, uma viúva, para sustentar você. E ele encontra essa viúva na cidade e a viúva fala: eu não tenho nada. Está vazio. A minha casa tem pouca coisa. Tem um pouco de farinha, um pouco de óleo. Mas eu não tenho muito o que te oferecer, eu não posso te sustentar, porque eu vou pegar essa farinha que eu tenho, esse azeite que eu tenho, eu vou fazer um pão para mim e para o meu filho, a gente vai comer e depois a gente vai esperar para morrer de fome. Porque essa é a única coisa que a gente tem e não tem mais nada. A escassez veio sobre todo o povo, e se um povo que já era pobre se tornou ainda mais miserável e que morria de fome. Mas o Senhor Deus age através da vida de Elias. E Elias diz para ela: pode fazer esse pão aí que você tem, com essa farinha que você tem, com esse azeite que você tem. O Senhor não vai deixar faltar nada aqui nessa casa. E eles se alimentaram por longo tempo. Ele, a viúva e o filho da viúva. E é verdade. A botija de azeite não se esgotava, não secava, não terminava. Eles faziam um pão e quando ia fazer o próximo, tinha de novo lá. A farinha, quando colocava ali a última porção para poder fazer o pão e ia no outro dia para fazer um pão novo, tinha mais farinha, não acabava. O Senhor fez grandes maravilhas através da vida de Elias, na vida dessa viúva.
e na vida do seu filho. Quando passou então 3 anos e que não caiu uma gota do céu, e o texto bíblico fala que nem mesmo o orvalho surgia na manhã para molhar as plantas, tudo secou completamente. 3 anos passaram sem uma gota de chuva no céu. Então o Senhor manda Elias voltar e se apresentar diante do rei Acabe. O rei que queria matá-lo, o rei que queria persegui-lo, o rei que queria ver ele sem vida alguma, sem falar palavra alguma, o rei que perseguia aqueles que serviam o Senhor manda Elias em direção a Acabe. E Elias vai, corajoso, na verdade confiante no Senhor. Ele vai e encontra uma espécie de primeiro-ministro, uma espécie de um governador do palácio, um administrador da casa de Acabe, Obadias. Obadias estava em uma missão, procurando em algum lugar que tivesse algum capim para salvar os animais, porque o próprio rei havia mandado ele procurar. Mas Obadias, embora trabalhasse no palácio, fosse servo de Acabe, ele se manteve fiel ao Senhor. Ele buscava o Senhor, honrava o Senhor. Elias vai ao encontro de Obadias. E encontra ele no caminho lá, buscando algum pasto, mínimo que fosse, para dar para os animais, depois daqueles 3 anos de seca. E Obadias fica muito surpreso e fala: Elias, o que você está fazendo aqui? Todo mundo quer matar você. E ele fala: vai lá e avisa o rei, que eu vou me encontrar com ele. Ele falou: Elias, não faz isso. Elias, não faz isso. Por mim e por você. Porque se o rei, que quer a sua cabeça, e eu vou dizer para você, que ele mandou vasculhar esse reino inteiro, o texto bíblico fala isso, que o rei mandou virar o reino de cabeça para baixo, para ter certeza onde que você estava e ninguém te encontrava. Se eu chegar e disser que você está lá, ele vai matar você e vai me matar também, porque ele vai achar que eu estava te escondendo. Não posso fazer isso. E vai que o Espírito de Deus leva você para outro lugar. E você fala comigo aqui agora, eu chego lá para o rei, falo que você vai, e Deus te leva para outro canto. Como é que eu vou ficar? Eu vou ficar por mentiroso. E Elias fala: não tenha medo, eu vou ficar aqui, eu vou me encontrar com o rei, pode avisar ele. E ele falou: mas você sabe que eu me mantive fiel ao Senhor, eu não quero arriscar minha vida. E Obadias tinha escondido 100 profetas. 2 grupos de 50 em 2 cavernas diferentes. E nesse tempo de escassez, levava para eles água e pão escondido. Obadias tinha sido realmente fiel. Mas Elias insiste. E Obadias confia então que o Senhor ia então providenciar o seu livramento. Acabe ouve Obadias e recebe Elias na sua presença. E Elias então fala com o rei Acabe: Acabe, dê ordens para que todo o povo se reúna no Monte Carmelo. E não vá sozinho, não vá só com o povo. Leve os 450 profetas de Baal e os outros 450 profetas de Aserá, que são mantidos pela sua esposa Jezabel. Todos eles no Monte Carmelo. Marcou. E aí temos a cena que nós lemos aqui. Chegamos exatamente nesse ponto, onde o povo de Israel se reúne no Monte Carmelo. O rei de Israel, Acabe, desviado dos caminhos do Senhor, com a sua esposa, está no Monte Carmelo. 450 profetas de Baal estão no Monte Carmelo. E 400 profetas de Aserá estão no Monte Carmelo. Contra um homem do Senhor, Elias. Um profeta que desafiou todo um povo desviado. Um rei e sua família desviados do caminho do Senhor. E 850 servos de um Deus pagão. Sozinho, ele desafia. Mas ele não faz isso porque ele era muito corajoso, porque ele era macho mesmo, porque ele se garantia, mas porque o Senhor havia mandado Elias fazer tudo isso. Eu quero que você olhe de novo comigo para o texto que nós lemos e veja o que é que Elias faz no alto do Monte Carmelo. Ele reúne todo aquele povo para testemunhar algo grandioso que acontecia ali. E a primeira coisa que ele faz é se dirigir ao povo e fazer uma pergunta. E essa pergunta é a nossa primeira lição na mensagem dessa noite. A nossa primeira provocação, a nossa primeira reflexão a respeito do que esse texto tem para nos ensinar essa noite. E ele pergunta no versículo 21, até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no.
A pergunta de Elias é extremamente incisiva, direta, reta, e ele tem algo claro a dizer. Em tempos de idolatria, em tempos onde servir ao Senhor não é o que impera, em tempos onde as autoridades, os governos humanos financiam e amplificam a propagação de ídolos, a gente precisa se posicionar. A gente precisa dizer quem é que a gente serve. Se é Baal, então que a gente siga de fato Baal. Mas se é Deus, que nós sigamos de fato o Deus verdadeiro. A gente precisa deixar claro e definir de uma vez por todas quem é o Senhor das nossas vidas. A gente precisa deixar evidente para que toda pessoa que olhe para nós, as nossas atitudes, as nossas falas, como a gente se porta, e não só aquilo que a gente fala, que a gente pratica, mas aquilo que de fato a gente pratica, deixando claro quem é o nosso Senhor. Quem comanda a nossa vida, a quem pertencemos e a quem verdadeiramente servimos. A pergunta de Elias provoca a mim e a você pensar se a gente não anda pulando por aí, igual um monte de macaquinho, perdido, desorientado, brincando, achando que dá para brincar com essas coisas. Será que a gente é servo do Senhor de verdade? Será que a gente está acreditando que dá para ser meio crente? Simpatizante do Evangelho? Não existe cristão verdadeiro que é simpatizante do Evangelho. Não existe cristão verdadeiro que, eu gosto de algumas coisas que a Bíblia diz, mas tem coisas que para mim não servem muito. Esse não é cristão de verdade. Esse é servo de Baal. Ele só fala com a boca que gosta de Jesus. A pergunta de Elias é muito séria, porque ele está diante de um povo idólatra, desviado, e que conhecia o caminho do Senhor, mas que tinha se rendido aos falsos deuses. Não existe filho de Deus que diz que o ama, mas que se curva aos ídolos do próprio coração, e os ídolos produzidos pelo seu tempo. E o silêncio do povo denuncia o povo. O texto fala para nós que não se ouviu uma palavra do povo. Eles não responderam nada para Elias. Nem sim, nem não, nem estou pensando, nem vamos ver, mas eles ficam em silêncio. Um silêncio de quem tem culpa. Um silêncio de quem não estava seguindo o Deus verdadeiro. Aliás, um silêncio de quem se acovardava diante dos 850 profetas pagãos, do rei e dos outros que estavam ao seu redor. Se eu falar que sim, eu me comprometo com essa galera, né? É bastante gente. Se eu falar que não, puxa vida, é o Deus dos antigos. A gente sabe o que ele fez no passado. A gente sabe que não é brincadeira, não dá para mexer com ele. Mas eu também não sei se eu estou a fim de me comprometer. Talvez eu ficando em cima do muro, eu faço amizade com todo mundo. E às vezes a gente pensa que ficar em cima do muro resolve a nossa vida, não é verdade? Mas você já ouviu aquela historinha que o muro é do diabo? Né? A indecisão é Baal. A indecisão é Baal. É idolatria. Quem está do lado do Senhor diz sim, eu estou do lado do Senhor. Eu não tenho vergonha disso. Custe o que custar. A gente precisa se posicionar com clareza sobre quem nós somos, sobre qual que é a nossa verdadeira identidade em tempos de idolatria, porque a gente consegue enxergar ao nosso redor o profundo desvio que a nossa sociedade vive. Nessa última semana, eu e a Vitória, a gente estava olhando alguns conteúdos na internet sobre uma moça que denuncia pedofilia na internet. E é extremamente chocante ver o que o ser humano é capaz. Pessoas que pegam fotos dos seus filhos e colocam em páginas para que pedófilos possam admirar. O seu filho brincando no parquinho, o seu filho indo para a escola. Não é seu filho nu, não, seu filho de roupa. Tem gente que faz isso. Nosso mundo está corrompido desse jeito. A gente precisa se posicionar, porque o nosso mundo fala que as crianças podem ficar viciadas nas telas, que não tem problema. A gente não precisa educar, a babá eletrônica funciona muito bem. A Netflix tem um conteúdo imenso. O YouTube, então, nem se fala. Mas é educativo, pastor, só põe os educativos para o meu filho. Mais educativo do que você caminhar com ele, pegar ele pela mão e caminhar com ele? A gente precisa se posicionar. A gente precisa se posicionar quando as nossas crianças estão ficando sem limite, sem educação. E se torna insuportável ficar perto das crianças do nosso tempo, não é verdade?
onde a criança faz o que quer na escola, e quando a professora ousa chamar o pai, é ela quem leva a bronca. É ela quem é humilhada. Porque como que o bebezinho da mamãe e do papai fez alguma coisa de errado? A gente precisa se posicionar quando os nossos jovens e adolescentes estão imersos em depressão, em transtornos de imagem, em comparação, em distúrbios alimentares, viciados em pornografia, mergulhados em promiscuidade, em ideologias políticas, em feminismo, ideologias de gênero, romantizando a fofoca como se fosse uma coisa boa, positiva e divertida, cheios de prostituição no coração, no celular, na mente, na boca. Um desespero para buscar a fama, onde o sonho da vez é ser youtuber, tiktoker ou qualquer coisa com no final aí da internet. A gente precisa se posicionar quando a gente olha para os pais e para as mães que estão perdidos na criação dos seus filhos e não sabe o que fazer com eles. Quando a gente encontra ao nosso redor um monte de adulto traumatizado, frustrado, trapaceiro, sonegador, infiel no seu casamento, adultos imorais, sem princípios, mentirosos, imaturos, rasos, fracos, medrosos, ansiosos, escravos do seu trabalho, adoradores dos seus corpos, amantes do dinheiro e do sucesso, idólatras de políticos e das suas políticas, idólatras de movimentos sociais, que amam levantar qualquer bandeira que apareça por aí, de qualquer grupo que seja, mas que não querem nenhum compromisso com a palavra da verdade, com o Deus único e verdadeiro. A gente precisa se posicionar. E a igreja, infelizmente, está cheia de todos esses tipos que eu disse. Crianças vulneráveis e desorientadas, pais perdidos e amedrontados, adultos imaturos e irresponsáveis, pessoas que estão totalmente distantes da palavra de Deus, ainda que estejam aqui, dentro desse ambiente seguro, bonito, onde o ensino está sendo dado. Mas às vezes o corpo está aqui, mas a cabeça vai longe. E o coração, então, nem se fala. Quanto tempo mais a gente vai ficar pulando de um lado para o outro? Se é Deus a quem nós servimos, então que assim seja. Que a gente possa se posicionar e servir de fato ao Senhor. Largar a vida dupla e estabelecer um compromisso firme com o Senhor. Largar o próprio interesse e estabelecer um compromisso firme com os interesses do reino, com a verdade da palavra. Gente que vem aqui na frente, ou que vem aqui à igreja a adorar, mesmo que não venha aqui à frente, mas que está com a mente cauterizada pelo pecado que pratica e que não se importa de vir até aqui sem temor nenhum. A gente precisa largar essa vida mentirosa. Gente que está apegada demais à tradição religiosa e não na vida do Espírito, e não na verdade que a palavra tem para nos ensinar. Gente que é amante da instituição, do presbiterianismo, das políticas, dos cargos, dos conchavos, dos partidarismos, que vivem se mordendo e destruindo por causa de picuinha, mentira, fofoca, partidarismo, egoísmo, por milindre, aqui, na nossa e em todo o povo de Deus espalhado, infelizmente, por falta de posicionamento de verdade. Gente que está casada com a cultura, com o costume de dizer que é cristão, de vir à igreja, mas que não é servo de Deus de verdade. Até quando a gente vai ficar pulando para lá e para cá, indecisos, sem saber o que nós realmente somos? O Senhor nos chama para fazer um compromisso fiel com Ele e dizer quem nós somos. Somos do Senhor, custe o que custar. Somos servos fiéis do Deus único e verdadeiro, não servimos a nenhum outro ídolo, não servimos a nenhum Deus falso, não servimos a nenhum Deus pagão, não servimos a nós mesmos, as nossas vontades, não servimos às ideologias, não servimos a homens, servimos ao Deus único e verdadeiro. E se a gente tiver que morrer por isso, que assim seja. A nossa vida é do Senhor. Mas nós, enquanto vivermos, viveremos por Ele. Amém? Amém. A gente precisa realmente se posicionar e lutar firmemente contra o pecado todos os dias, na nossa vida, em todo o tempo. Buscar o crescimento na palavra e amar os mandamentos do Senhor. Buscar a presença do Espírito e andar pela fé,
que nos move pelo extraordinário em meio à vida ordinária, em meio à vida comum. A gente pode provar do Senhor. Mas a gente precisa responder a pergunta de Elias. Quem é que nós servimos? Para onde que nós vamos? Se é o Senhor Deus, então sigamos o nosso Senhor Deus verdadeiramente. E o texto continua mostrando para nós o que acontece ali no meio do povo. O povo não responde a Elias, não diz uma só palavra, e Elias então faz uma proposta. Nós vamos fazer o seguinte: eu sou o único profeta que restou no meio do povo, e vocês são 450 aqui, certo? Então tragam 2 novilhos, 2 animais, e nós vamos sacrificar eles aqui. Do jeito de sempre. Lenha, o animal partido, mas a gente não vai colocar fogo. Cada um vai fazer o seu altar, mas a gente não vai pôr fogo sobre ele. E nós vamos clamar, cada um para o seu Deus. E o Deus que mandar fogo, esse é o Deus verdadeiro. E vocês percebem quem é que responde? Elias. São os profetas? Olha aí para o texto. Lá no finalzinho, pode voltar o versículo. Lá no finalzinho. É uma boa proposta. Quem responde? O povo. O povo mesmo encurrala todo mundo. Olha só que interessante, é isso mesmo, vamos lá. Mas eu quero lembrar você que o povo não estava mais seguindo a Deus. O povo seguia quem? Baal, Aserá, falsos deuses. O fato é que quando a gente começa a se enrolar e se enroscar nos ídolos, a gente começa a acreditar que eles podem até mandar fogo do céu. Quando eles foram ídolos, são ídolos produzidos pelas nossas mãos e não podem fazer nada por nós. A segunda lição que a gente tem nessa noite é que os ídolos, os deuses do mundo, eles não respondem. Eles não respondem. A palavra diz que eles têm boca e não falam, têm olhos e não veem, não é verdade? E é assim mesmo. Eles não respondem. E eu vou dizer que eles prometem mundos e fundos, mas quando a gente precisa, os ídolos não dão resposta alguma. O desafio é aceito por pressão ou por convicção, o desafio é aceito. Os profetas de Baal pegam o animal, partem, montam a lenha, montam o seu altar e começam as suas orações. Ó Baal, nos responde, por favor. Faz alguma coisa por nós. E o texto diz que eles começam a pular em volta do altar. Começa a fazer uma série de movimentos. E o mundo é bom de movimento. Tem movimento para todos os gostos, não é verdade? Movimento é o que não falta. Grupo para se juntar e se movimentar, não falta. Coreografias para fazer no mundo, não faltam. Pulo para lá e para cá, gritos e orações de diversos tipos. No trabalho tem movimento. Tem grito, tem oração. Tem gente que faz o trabalho de religião. No grupo de amigos, nas ideologias, nas bandeiras levantadas, tem movimento, tem pulo, tem grito de guerra. Também tem oração. Não para Deus, para os ídolos. O mundo não faz coisa desinteressante, não. Ele faz coisa que chama atenção, sabia? Os ídolos se apresentam de uma maneira extremamente interessante. Eles são bem envolventes. Eles deixam a gente até impactado. Nossa, como essa cultura é bonita. Quem nunca viu uma cultura pagã e falou isso? Como essa cultura é bonita. Olha que legal que eles estão fazendo. Os crentes não estão fazendo isso, eles estão fazendo. Olha só que bonito. A gente tinha que aprender com eles. Eles têm pulos e movimentos. Quando Baal não responde, eles aumentam, intensificam a gritaria. O texto fala para a gente que eles ficam desde de manhã, quando o dia clareia, quando eles estão ali reunidos, até o meio-dia, gritando, implorando, pedindo para Baal mandar alguma coisa. E Baal não manda. Posso garantir para você que eles ficaram aí, se a gente for dizer que o início da manhã era quando o sol nascia, por volta das 6, 6:30 da manhã que fosse, faz o cálculo comigo, até meio-dia, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 5 horas e meia pelo menos, vamos arredondar para 5, que eles ficassem das 7 da manhã até o meio-dia, 5 horas, clamando. E nada. E aí Elias, que fez a proposta, mas não com medo, porque ele sabia que Baal não podia responder.
A Será muito menos. Os profetas gritavam para o vento. Eles não gritavam para ninguém e ninguém ouvia eles. Baal não existe. Baal não é nada. Baal é só uma estátua. Baal é só uma criação humana. Como que ele pode fazer algo de extraordinário? Observe que o desafio fica na perspectiva do extraordinário. O fogo tinha que vir de maneira extraordinária. Não tinha como manipular. Baal não existe. Vai mandar o quê? Quem vai responder eles? E aí Elias começa a zombar e fala para eles assim: ah, é que ele é Deus, né? Deus é o culpado. Talvez ele precisa ser acordado, ele deve estar dormindo, cansou muito. Ou quem sabe ele está viajando, foi atender alguém, outro povo aí vizinho. Espera ele chegar no Monte Carmelo, demora mesmo, né? Não tinha avião naquela época, era só no cavalo, talvez Deus viesse a pé. Elias debocha mesmo, zomba deles, para provar o quanto os deuses são fracos e a sua promessa é mentirosa. Os deuses, os ídolos do mundo, eles têm propostas fracas, falsas e mentirosas. E as pessoas estão mergulhadas nas mentiras dos ídolos. E elas estão fazendo coisas absurdas pelas mentiras dos ídolos. O versículo 28 diz: e eles clamavam em altas vozes e se cortavam com facas e com lanças, como era o costume deles fazerem nas suas adorações pagãs, até ficarem cobertos de sangue. A verdade é que no começo tudo é festa, é pulo, é grito, é movimento. Mas o ídolo sempre pede o nosso sangue. O ídolo mundano, o diabo, o mal, no fim, o que ele quer é o nosso sangue derramado. Eles chegaram ao ponto de cortar o seu próprio corpo, para derramar o seu próprio sangue, para continuar em silêncio total. Baal não responde. Os ídolos do mundo não têm as respostas que a gente precisa. Se você está desesperado, não adianta buscar a resposta no mundo. Se você está aflito, não adianta buscar a resposta no mundo. Se você tem dificuldades, se a gente vê que a nossa vida caminha para a morte, para a preocupação, o mundo não tem nada para nos oferecer que realmente responda às nossas necessidades. É só Deus que pode responder. E se você está encontrando resposta no mundo, aguarde. Você vai dar o seu sangue por ela. Você vai acabar dando sua vida por ela. Você vai ter que sangrar por essa mentira. Não porque o Senhor vai castigar, mas porque os próprios ídolos exigem de nós até a gente definhar. Porque é tudo engano. É tudo mentira. É tudo vazio. Não existe poder. Não existe resposta. Não existe reação alguma. Só um completo silêncio da parte dos ídolos mundanos, porque eles nada podem fazer conosco e por nós. Por isso, quando você tomar a decisão de quem vai seguir, se é Baal ou se é Deus, lembre-se, Baal não responde. O mundo não responde. Ele pode ter coisas divertidas, interessantes, apetitosas no primeiro olhar e no primeiro instante, mas quando as coisas apertarem, o mundo deixa você sozinho, no silêncio e sem resposta. Humilha você, faz você passar vergonha pública e não responde às suas necessidades. Isso leva a gente então para a nossa terceira lição, só lembrando, a primeira delas é, a gente precisa se posicionar, fazer uma escolha a quem nós vamos servir. E para isso a gente precisa lembrar, a segunda lição, de que os deuses do mundo, eles não respondem às nossas necessidades. Então é bom a gente escolher bem, escolher quem responde. Mas a terceira lição mostra para a gente um movimento muito interessante de Elias. Quando ele vê que toda aquela palhaçada, toda aquela micagem que é feita, toda aquela parafernália, toda aquela bateção, aquele movimento não resulta em nada, é um prato vazio, é uma lata vazia que só faz barulho, mas não tem conteúdo, ele fala: povo de Deus, aproximem-se. Versículo 30. Aproximem-se de mim. E Elias, então, faz tudo aquilo que a gente conhece, que é derramar água no altar, pega a lenha, né? Arma todo o altar, mas ele enche de água, muita água.
E embora essa talvez seja a situação que a gente mais se lembre, que o Senhor manda fogo do céu, mesmo cheio de água, a primeira atitude de Elias não é colocar água. O texto fala para nós que Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. E isso é muito poderoso. E essa é a nossa terceira lição. O altar do Senhor precisa ser restaurado no meio da idolatria. Nós precisamos restaurar o altar do Senhor. E isso significa muito mais do que simplesmente cuidar aqui do nosso templo e encher ele de reformas e ajustes e pintar uma parede, colocar uma luz e melhorar o banco e colocar um púlpito novo, um instrumento novo. Não é isso. Restaurar o altar do Senhor é a restauração da verdadeira adoração. Se a adoração então tinha sido instituída pelo governo oficialmente como a deuses pagãos, agora então Elias dizia, o altar do Senhor precisa ser restaurado, porque a verdadeira adoração precisa ser retomada. O altar do Senhor precisa ser refeito, a adoração ao Senhor precisa ser redirecionada. O povo está perdido adorando coisas mentirosas. E o altar do Senhor, gente, não é aqui na frente. O altar do Senhor não é esse prédio aqui. O altar do Senhor é o nosso coração, Ele fez morada em nós. Por causa de Cristo Jesus, nós somos o altar do Senhor. E a adoração precisa ser restaurada aqui dentro de nós. Se a gente diz então que somos seguidores do Senhor, que nós vamos seguir o Senhor, se a gente toma a nossa firme decisão porque a gente olha para o mundo e não vê resposta, então a gente precisa clamar para o Senhor para que Ele restaure o altar do nosso coração. Porque não basta fazer culto ao Senhor. Não basta fazer movimento como era feito para os ídolos, porque Deus não é ídolo. Ele é Deus. Ele é o Senhor. E Ele não aceita o que era dado para os ídolos. A gente precisa fazer a adoração nos moldes que o Senhor deseja ser adorado. E é por isso que a gente precisa ir para a palavra, conhecer a palavra e saber como o Senhor deseja ser servido e adorado. Porque no conhecimento da palavra, a adoração é restaurada no nosso coração. E a adoração é restaurada no nosso coração, não quando a gente repara a casa de Deus, mas quando a gente repara os nossos relacionamentos. Quando a gente repara a nossa forma de pensar, ou melhor, quando o Senhor repara em nós o nosso coração, o nosso pensamento, as nossas palavras, as nossas atitudes, as nossas ações e reações. A adoração é restaurada na nossa vida quando a gente diz que é do Senhor, quando a gente serve na casa do Senhor, quando a gente honra o nome do Senhor com os nossos lábios, quando a gente tem uma mente transformada pela palavra, como a gente tem como prioridade máxima da nossa vida, o serviço ao próximo, o amor a Cristo, a verdade da palavra de Deus. É aí que a nossa vida a nossa adoração é restaurada. Quando a gente reconcilia os nossos relacionamentos, quando a gente abençoa a nossa família. E na restauração do altar, ele lembra das promessas de Deus para o povo de Deus, um só. Ali ele lembra que o povo de Deus não é reino do sul, reino do norte, mas o Israel de Deus são as 12 tribos unidas. Quando a gente restaura a adoração, rompem as barreiras do nosso coração para qualquer divisão que haja no nosso meio, seja aqui dentro e nos nossos relacionamentos, mas seja também fora daqui. Quando a adoração é restaurada, só existe um Deus, um povo, um Israel do Senhor. As placas caem. Até mesmo a força das tribos caem, porque Israel é um só. E todo aquele que ama e serve o Senhor verdadeiramente é meu irmão. E deve fazer parte da adoração junto comigo. E eu parte da adoração junto com ele. Quando a adoração é restaurada, quando o altar é refeito, quando a nossa vida é transformada pela verdade do Evangelho, tudo que a gente faz é transformado pela realidade do Evangelho. O nosso trabalho é transformado pela realidade do Evangelho. O nosso temperamento, que difícil isso, né? Nosso temperamento é transformado pela realidade do Evangelho. A nossa forma de se portar, de falar, de se vestir, de pensar, ela é transformada pela realidade do Evangelho na nossa vida. E há algo interessante também nessa restauração do altar, que é como então acontece tudo isso. Elias não tem medo do que vai acontecer, porque ele sabe
que ele sim serve o Deus único e verdadeiro. Então ele restaura o altar com aquelas 12 pedras simbolizando as 12 tribos, os 12 filhos de Jacó, o povo de Israel reunido e unido. Ele monta o altar, coloca a lenha, põe as partes do novilho em cima e ele diz: tragam 4 cântaros de água. Um cântaro, vai variar essa medida aí, mas um cântaro tinha em torno de 12 a 15 litros. Mas a maioria da literatura vai dizer que tinha 12 litros. E ele manda trazer 4 cântaros. Ele faz uma vala em volta do altar, ele cava mesmo. Sabe quando você está fazendo, se você é desses, né? Eu mesmo desse tamanho, se eu vou na praia, eu continuo fazendo um castelinho de areia. E um bom castelinho de areia tem uma vala em volta. Se você é um profissional do castelinho de areia, você sabe disso, né? Você faz o quê? Um caminho que você tem que trazer um riozinho em volta do castelo de areia. Então, quando vem a onda, ela joga e você faz a vala. Aula de castelo de areia, é só me procurar depois. Eu estou dando curso, né? Mas, brincadeiras à parte, ele faz isso, né? Ele faz essa vala em volta do altar todo. E ele enche de água. Ali dá uma medida de que cabia uma boa quantidade de água. E esses 4 cântaros, então, vão somar em torno de 48 litros. Vamos arredondar para 50? 50 litros de água. E ele fala: faz isso uma vez. Faz isso 2 vezes. Faz isso 3 vezes. 150 litros de água, pelo menos, são derramados ali. Mas eu quero lembrar você em que circunstância estava Elias. Se você lembra da história toda que eu contei lá no começo, você vai lembrar que eles estão em período de seca. 3 anos sem chuva. 150 litros de água é ouro puro. Valia mais que a coroa do rei. 150 litros de água, o desperdício danado que Elias fez, hein? Pensa o povo morrendo de sede, olhando aquela água caindo assim. Babando, né? Ai, meu Deus. Babando não, porque não tinha nem água para babar. Estavam seco. Pensando, que desperdício. O bicho está morto, nem o bicho vai tomar água. 150 litros de água. E eu vou dizer para você, quando é para restaurar a adoração, não existe nada que é desperdício. Tudo que é investido no Senhor é muito bem investido. Porque o Senhor não tem fonte que seca, mas Ele tem fonte que jorra para a eternidade. Eternamente. A água que o Senhor dá, ela mata a sede e a gente não volta a ter sede de novo. É isso que a palavra conta para nós. E por isso, quando a gente precisa restaurar o altar, a gente precisa empregar esforço. E tem gente que vai olhar para a gente e dizer que a gente está desperdiçando. Desperdiçando tempo, amando aquele chefe difícil do trabalho, que as pessoas falam, todo mundo xinga, pode xingar ele também. Amando seu esposo, a sua esposa, que está dando serviço em casa, está dando dor de cabeça, está complicado de conviver, e você está andando a 2ª, 3ª, 15ª milha já com o seu cônjuge. E as pessoas vão dizer, separa. É tranquilo separar. Hoje em dia um divórcio sai em 15 dias. Até menos, se quiser. Separa. As pessoas vão dizer, é desperdício. Nós estamos em época de seca. Você vai jogar 150 litros de água aí nesse altar? Não faz isso não. Seu filho está dando serviço? Põe a telinha aí na frente dele. Está dando muito trabalho? Deixa que a escola cria. Deixa que a internet ensine. Já já cresce e passa. Ah, ele já fez 18 anos, deixa ele fazer o que ele quer, mesmo que ele esteja na sua casa. Não. Invista. Não importa o que as pessoas dizem. Quando é para restaurar a adoração do seu coração e daqueles que estão debaixo da sua responsabilidade, não existe recurso desperdiçado. Existe investimento profundo. E Elias fez sem medo, porque ele serviu o Deus da abundância. O Deus que ia mandar fogo, que queimou o altar e lambeu a água. Secou 150 litros de água jogado sobre uma lenha molhada. Já tentou pôr fogo em lenha molhada? Difícil, né? Muito difícil. Mas para o Senhor não tem nada que é difícil demais. A gente tem que empregar todos os nossos esforços para restaurar o altar de Deus na nossa vida, para restaurar a adoração no nosso lar, para restaurar a adoração no meio do povo de Deus, para que a nossa sociedade seja impactada por uma igreja que se posiciona e diz a quem serve e sabe que os deuses de fora, os falsos deuses do mundo, os ídolos, não podem responder às nossas necessidades, mas que nós servimos um Deus de verdadeira abundância
e que nada que é investido nele é em vão. Nada que é feito no Senhor é em vão. Nada volta vazio nas mãos do Senhor.